amigos, companheiros, retornando aos nossos estudos das segundas-feiras, mais uma vez, com a graça de Deus, a bênção de Jesus, estamos na sequência costumeira do estudo do Evangelho, damos sequência ao Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Sermão da Montanha, e valendo-nos do livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte. Hoje já estamos na lição O Cultivo da Verdade, que aborda o capítulo 5 e os versículos 33 a 37. Este capítulo, esses versículos de Jesus dizem, segundo Mateus: ouvistes o que foi recomendado aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que não julgueis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurareis também pela vossa cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só de seus cabelos. Limitai-vos a dizer sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Quando ele disse nem pela terra, que é o escabelo, né? Escabelo é uma espécie de banco, cadeira com encosto, né? Usado para o corpo, né? Apoiar, sentar-se. Então a terra é o escabelo do pé, é onde nós apoiamos os nossos pés. E a lição que o Richard intitula O Cultivo da Verdade, ele começa assim dizendo: o segundo mandamento da tábua da lei preceitua: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Isso significava para os judeus, melhor dizendo, que eles deviam abster-se de usar o nome do Senhor como testemunha da verdade. Habitualmente, segundo suas conveniências, passaram a usar substantivos, jurando pelo templo, pelo céu, pela terra, por Jerusalém, por Moisés, pelos profetas. Jesus, taxativamente, proclama que não se deve jurar de forma alguma, porque tudo no universo é obra de Deus. Se jurarmos por alguém ou por alguma coisa, indiretamente estaremos envolvendo o seu nome. Então não é só juro por Deus, como costumeiramente a gente o faz, que nós estaremos envolvendo o Criador. Porque se tudo, como disse o Richard Simonetti, tudo é obra dele, por qualquer coisa que nós jurarmos, mesmo que indiretamente, estaremos envolvendo Deus. E é aí que Jesus taxativamente diz que não devemos fazê-lo. Nossas afirmativas, segundo Jesus, devem ser sempre verdadeiras. O fato de alguém exigir nosso juramento significa que nem sempre falamos a verdade. E quando o indivíduo habitua-se à mentira, nem assim merecerá crédito, porquanto para ele será fácil evocar a terra e o céu, pretendendo dar força e autenticidade às suas mentiras. Né? Costumam dizer jurou falso, né? Jurar em falso. Muitas situações se utiliza, né, de jurar, eu juro, tentando dar força à sua afirmativa, ou crédito
a sua mentira. As pessoas mentem nas mais variadas situações e pelos mais variados motivos. Juro por Deus, é tão comum, né? Se faz de uma forma tão banal, tão simples, como se isso, né, pudesse por si só autenticar, dar fé à nossa palavra, aos nossos dizeres. Para esconder os exemplos em que nós utilizamos ou juramos, para esconder uma falta. Não, papai, não quebrei o seu vaso de estimação. Foi o Lulu que subiu à mesa. Transferimos para o cachorrinho, né? Uma peraltice ou um erro nosso, jurando, né? Falso. Para disfarçar um vício. Não, mamãe, já lhe disse que não fumo. Não gosto de cigarro. Esse cheiro que a senhora sente está na minha roupa e nos meus cabelos. Lá na escola todo mundo fuma e eu fico impregnado. Para explicar um atraso. Desculpe, chefe, o pneu do meu carro furou. Perdi um tempão para trocá-lo. Para justificar uma omissão. Claro que respondi a sua carta. Não recebeu a resposta? Ah, esse correio está cada vez pior. Para livrar-se de alguém, diga que não estou em casa. Como é que nós nos utilizamos de mentiras, de inverdades, para fugir a um erro, a um equívoco, a uma falta. São vícios que nos tornam muitas vezes desacreditados e que nos leva a querer dar autenticidade às nossas palavras, às nossas afirmações, muitas vezes jurando por Deus, por alguém, por alguma coisa, de forma e numa tentativa de dar crédito às nossas costumeiras inverdades. No fundo, todos os mentirosos e todas as mentirosas identificam-se em motivação comum: imaturidade. É ela que leva o indivíduo a mentir, seja para parecer o que não é, ou não deixar transparecer o que é. Seja para não assumir a responsabilidade dos seus atos, seja por comodismo ou embotamento de consciência. Embotamento de consciência é enfraquecimento, né? Consciência fraca. Então, muitos motivos nos levam, né? Interessante. Imaturidade é ela que leva o indivíduo a mentir, seja para parecer o que não é, ou não deixar transparecer o que é. Quer dizer, de uma forma ou de outra, nós nos valemos das mentiras para disfarçar aquilo que realmente somos. É incrível como a mentira está disseminada no meio social. Um exemplo. Não é novidade que muitos dos melhores propagandistas dos produtos de consumo são notórios mentirosos, sempre dispostos a envolver os incautos. Nesse aspecto, a rainha do engodo é a televisão, que, colocada a serviço de interesses econômicos, condiciona nossos hábitos, nossas iniciativas, nossa maneira de viver. Ante a magia da técnica de envolver e a sutileza das imagens condicionantes, produtos farmacêuticos inócuos transformam-se em panaceias capazes de curar os mais variados males. Fontes abundantes de proteínas e vitaminas. Lojas que exploram a bolsa do povo
transformam-se em paraíso de economia. O que mais espanta são os comerciais de cigarro, apresentado com tais requintes de arte e técnica que convencem multidões de que fumar significa status, torna o indivíduo importante, senhor de si, corajoso, atraente, campeão do sucesso, capaz de desfrutar plenamente a vida. Observando atentamente, verificaremos que nossa existência é tremendamente complicada, justamente por vivermos num mundo onde graça a mentira. As carteiras de identidade, as cartas de apresentação, os atestados de antecedentes criminais e muitos outros documentos exaustivamente adquiridos, exigidos em qualquer iniciativa que envolva nossa identificação social e profissional, não passam de meros comprovantes de que falamos a verdade ao declinar nosso nome, endereço, idade, estado civil e profissão. Justamente se pede tantas coisas porque costumeiramente o indivíduo mente, omite, não declara, esconde realmente aquilo que ele acha possa desaboná-lo perante outrem. Se efetuarmos uma transação comercial, principalmente envolvendo instituições financeiras, será indispensável comprovemos, mediante vasta documentação, possuir patrimônio que responderão pela dívida. Além do mais, se exigirá o aval de alguém que, por sua vez, também deverá comprovar que possui recursos compatíveis com o montante de nosso débito. Isto porque se parte do princípio de que muita gente assume compromissos que não pretende ou não pode liquidar. Então veja que, como se sabe que nós muitas vezes estamos dando um passo, como diz o ditado, maior que nossas pernas, ou que já estamos premeditados a dar o chamado calote, quando se faz fazer alguma transação, tomar um empréstimo, é comum, né, e mesmo de praxe, que apresentemos comprovante de renda e muitas vezes até alguém que se comprometa conosco, avalista, fiador, no caso de nós não pagarmos, que eles venham a ser acionados. E que para isso também eles comprovem que têm rendas e patrimônio. Tudo isso porque nós ainda somos passíveis de mentir ou omitir a verdade. Se todos falássemos a verdade, eliminaríamos não apenas problemas dessa natureza, mas praticamente todo o mal do mundo. Sem a mentira não haveria adultério. Como trair o cônjuge sem iludi-lo? Sem a mentira não haveria comerciantes desonestos que apregoam vender com lucro mínimo, que geralmente se situa acima de 100%, alimentando a inflação. Sem a mentira, desapareceriam os profissionais da política, hábeis na arte de iludir o povo, que prometem tudo e não cumprem nada. Sem a mentira não haveria fofocas, comentários maldosos, boatos maliciosos. Como veicular algo negativo sobre alguém em base de ouvir dizer? Hoje está tão em voga, se fala tanto em fake news, que nada mais é algum assunto, algum comentário feito sem comprovação da sua veracidade.
Sobretudo, sem a mentira, haveria maior confiança entre as pessoas. Esta virtude tão escassa hoje em dia, sem a qual a vida se torna um fardo terrivelmente pesado, principalmente quando isto ocorre no relacionamento familiar. Talvez que o mais importante como estímulo ao cultivo da verdade seja o fato de que a mentira jamais resolve os problemas humanos, apenas os transfere, não raro em regime de débito agravado, sob o ponto de vista espiritual. E antes de facilitar a vida, a mentira a torna mais difícil, complicando-a. O mentiroso torna-se escravo de suas mentiras. Para sustentar a mentira inicial, ele é obrigado a mentir sempre, comprometendo-se moral e espiritualmente. Veja, gente, contamos uma mentira hoje e temos que ficar esperto e temos muitas vezes que contar outras para preservar aquela. Quantas vezes o criminoso, depois de exaustivamente interpelado, cai em contradição? Porque é difícil manter a verdade, manter a mentira. Porque a mentira é algo inventado, que nós temos trabalho para guardá-lo. Como disse muitas vezes, precisando contar outro. E a gente vê nas investigações criminais, normalmente, dizendo, caiu em contradição. Por quê? Porque contou uma mentira. E a mentira é algo inventado que precisa ser bem guardado, bem assimilado para que se possa continuar contando-a. Ao passo que a verdade, como um fato, um ato verdadeiro, em todo e qualquer momento você poderá sustentá-lo da forma como ele realmente ocorreu, aconteceu. É preciso, pois, cultivar a verdade, não apenas em favor do nosso equilíbrio, mas também como indispensável contribuição em favor da confiança e da paz espiritual, da paz entre os homens. Impressionante como um comportamento autêntico acaba por impor-se diante das pessoas, convocando-as a meditar sobre os valores da verdade, ainda que o exemplo parte das mais humildes criaturas. A verdade é algo preponderante, que além de enaltecer o ser humano, a pessoa, o homem, o torna alguém de confiança, alguém em que se deposita fé, confiança, em quem se acredita. Portanto, se torna uma vida mais tranquila, mais serena, um relacionamento com outrem, na família, familiar, profissional, social, saudável, sem questionamentos, sem dúvidas, não precisando de que alguém, um terceiro, venha atestar em nosso favor, dizendo que estamos sendo verdadeiros. Porque aquele que costumeiramente pratica a verdade se torna alguém em quem se acredita, em quem se tem fé e que em quaisquer situações é levado a sério, é aceito de bom grado, de boa vontade, tornando
se uma convivência portador de uma convivência pacífica, honrada, séria, que é o que todos nós queremos e podemos alcançar pela prática habitual, costumeira da verdade. Um exemplo dado por Richard Simonetti. Uma moça pobre foi tentar a vida na capital. Empregou-se em casa de abastada família como doméstica. No segundo dia de trabalho, cuidava de suas obrigações quando soou o telefone. Após atendê-lo, foi à procura do patrão, que naquele momento almoçava, dizendo-lhe que o chamavam. A resposta veio pronta. Diga que não estou. A jovem teve um sobressalto. O senhor quer que eu fale que está ocupado ou almoçando? Não, diga simplesmente que não estou. Desculpe, mas isso não posso fazer. Ora essa, por quê? Porque sou cristã e desde cedo minha mãe ensinou-me que devemos levar muito a sério nossos compromissos religiosos, principalmente em relação à verdade. Ora essa, menina, você não vai mentir, apenas transmitirá um recado. Sim, mas se não for verdade, também estarei mentindo. O patrão exaspera-se. Você é empregada aqui e tem que cumprir minhas ordens. Ela humilde. Sinto muito, mas essa ordem não vou cumprir. Será despedida. Deixarei esta casa ainda hoje, se for a sua vontade, mas não posso negar meus princípios. O patrão, profundamente irritado, levantou-se e foi atender o telefone, prometendo a si mesmo providenciar sem demora a demissão da atrevida. Contudo, não obstante voluntarioso, ele era um homem inteligente e sensível. Durante a tarde, em sua indústria, não conseguiu esquecer o episódio, impressionado com aquele exemplo de fidelidade à verdade, principalmente por partir de alguém tão jovem e tão pobre. Comentando o acontecido com um amigo, dizia: sinto-me arrasado. Aquela menina está morando em minha casa, longe dos familiares. Se eu a despedir, não terá onde ficar. No entanto, não vacilou em sacrificar sua segurança, seu emprego, sua moradia, por amor à verdade. E eu, com toda a minha cultura, meu dinheiro, minha posição social, pretendia que mentisse apenas por comodismo. Regressando ao lar à noite, foi procurar a jovem. Se você pretende sair de minha casa em virtude do incidente, saiba que não é preciso. Peço-lhe que me desculpe. Eu lhe prometo, tal fato mais não se repetirá. Sei agora da confiança e consideração que você merece. Alguém poderia contestar: valerá a pena tanto rigor conosco? Não estaremos em desvantagem num mundo onde as pessoas mentem até por comodismo? Responderíamos com outra pergunta: o que seria o cristianismo se os primitivos seguidores de Jesus negassem sua condição para escapar ao circo romano? Para eles seria muito fácil uma simples mentira: não sou cristão. Estariam salvos da fogueira e das feras. Foi sua fidelidade à verdade que permitiu ao cristianismo sobrepor-se às perseguições, ao apodo às zombarias, para estabelecer-se na terra como supremo marco de luzes, inspirando os corações sensíveis na gloriosa edificação do reino de Deus. Devemos convir em que os testemunhos a que somos chamados hoje não são tão terríveis. Pede-se apenas que vivamos com autenticidade,
conscientes de que nosso empenho nesse sentido é fundamental para que a doutrina espírita, cristianismo, Rede Vivo, se estenda sobre o mundo, não como simples repositório de fenômenos transcendentes, mas essencialmente como um roteiro de renovação e progresso para a humanidade. Muitas vezes nós mentimos por comodismo e porque outros os fazem. Por como disse aí, não estaríamos em desvantagem se nós não fizéssemos esta opção de às vezes também faltar com a verdade. Então o Richard faz essa colocação exemplar, que seria do cristianismo se os cristãos, primeiros cristãos que enfrentaram as feras, o fogo, todo o sofrimento no circo romanos, tivessem dito apenas uma pequena frase: não sou cristão, diante das acusações. Estariam livres do seu testemunho e provavelmente o cristianismo não teria tomado a dimensão que tomou. Pelo testemunho, pela verdade daqueles que acreditavam e acreditaram nos ensinamentos de Jesus, a doutrina se propagou, alastrou e está entre nós, trazendo esses benefícios inesgotáveis, inumeráveis, incontestáveis, de orientar, guiar e amparar a humanidade. A verdade prevaleceu e ela precisa prevalecer em nós também em todos os momentos da nossa vida. Aproveitando para finalizar, do livro Pão Nosso, uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição de número 80, que ele intitulou O Não e a Luta, que aí é comentando o último versículo, 37 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então aqui Emmanuel nos traz esta mensagem. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides, não esqueça, a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões,
dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que fez, mas também pelo que deixa de fazer. Jesus, nosso Mestre, que fez tudo por nós, daquilo que nós precisamos, daquilo que é bom por nós, e que não faz por nós aquilo de que não é bom e de que nós realmente não precisamos. Muito obrigado por mais este momento, o primeiro desse ano de 2022, e que nós possamos sequencialmente, enquanto não pudermos nos reunir presencialmente, continuarmos com as nossas gravações para as segundas alternadas com o nosso irmão Benevides, que dia 7, segunda-feira passada, fez uma bela palestra sobre o Pai Nosso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.